Impressões. Os pontos de vista que marcam a atualidade numa hora de conversa com quem marca a atualidade. Esta semana fazemos o balanço dos 6 meses de Macário Correia como Presidente da Câmara Municipal de Faro. A gestão corrente, que neste momento se faz na Câmara com muita dificuldade, e é bom que as pessoas tenham noção. A Câmara está aberta por generosidade dos fornecedores, de coisas que nós estamos a consumir, mas não estamos a pagar. Impressões. Às quartas-feiras, de 15 em 15 dias, a partir das 7 da tarde, na Rua FM. O Impressões desta semana marca os 6 meses depois da eleição de Macário Correia como Presidente da Câmara Municipal de Faro, e daí é precisamente o convidado deste Impressões, como habitual aqui na Rádio Universitária do Algarve, em parceria com o Barlavento. Hugo Rodrigues faz-me companhia, aliás, como habitual, e poderão ler um resumo alargado desta entrevista na edição do Barlavento desta semana. Desde já, muito bem-vindo, Sr. Presidente Macário Correia. Aqui está mais uma vez. Estivemos aqui mais ou menos há uns 6 meses, precisamente há 6 meses, um dia depois de ter tomado posse, para falarmos daquilo que tinha como perspectiva para Faro. Falámos também do facto de, nestes primeiros 6 meses a um ano, ser muito complicado, se calhar, ver alguma obra feita, mas penso eu que não é tanto assim, pelo menos correu muita tinta nestes 6 meses. Qual é o balanço que faz destes primeiros 6 meses? Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. Cumprimento, obviamente, os ouvintes da Rua FM e todos aqueles que, de um modo ou de outro, podem vir a ter acesso a esta conversa. Quero dar-vos nota de que foram 6 meses de muito trabalho, como de resto estava pensando, e tem muito a ver com a organização e com a arrumação interna da própria Câmara. A Câmara Municipal de Faro tem 2 problemas graves. Um é a desarrumação interna e outro é a questão financeira. A desarrumação prende-se com o facto de não existirem, até à data, e agora estão em fase de aprovação e de elaboração final, cerca de 30 a 40 regulamentos de funcionamento da atividade municipal. Ou seja, havia coisas que se faziam sem regra, sem critério, sem fundamento, por inexistência de regulamentação. Perguntar-me-ão que regulamentação é essa? Bom, tabela de taxas, venda ambulante, tudo o que tem a ver com a toponímia, com o trânsito, com o funcionamento da biblioteca, do Conselho da Juventude, da cedência de instalações desportivas, normas de apoio à atividade cultural ou na área social e por aí adiante. Portanto, são coisas que têm que estar balizadas, porque as câmaras municipais têm as leis gerais da República, que dizem o que é que são as competências dos municípios, genericamente, mas depois a toponímia, a urbanização, o trânsito, a venda ambulante, são coisas que dependem de decisões locais. Não é o Estado que vai dizer na rua tal ou no quarteirão tal o que é que se faz. Portanto, é preciso que haja, digamos, um quadro de regulamentação da atividade, um quadro de políticas locais para os diferentes domínios. E isso não estava feito. As regras que existiam, eu julgo que já eram bastante antigas, em muitos casos não existentes. Há coisas de 1953... e outras anteriores, que não tinham qualquer aplicação prática hoje em dia. Depois a Câmara tinha sido várias vezes notificada por inspeções para fazer a regulamentação da urbanização e edificação, não o tinha feito. Tinha sido notificada, como foram todas, para fazer o regulamento da tabela de taxas, não o tinha feito. Tinha parado esse trabalho em setembro de 2008. Ou seja, há coisas que estavam, de facto, por fazer em grande escala, e isso era grave, porque faltava arrumar a casa, como se diz na gíria, que é a gente saber o que faz cada um e ter os critérios, as regras, as políticas estabelecidas. E esse era um trabalho que naturalmente me motivava no arranque e que hoje está em boa medida feito, mas que ainda não está completo. Outra questão fundamental tem a ver com as contas. A Câmara Municipal não tinha contas aprovadas desde 2006. Não cruzava as contas com as empresas municipais, nem com as recomendações dos revisores oficiais de contas. E isso, naturalmente, é uma situação grave. Quero-vos dizer que a Câmara teve, desde novembro que eu tomei posse, final de outubro que eu tomei posse, mas depois, a partir de novembro, comecei a receber notificações, e desde novembro até março recebi 6 notificações referentes ao mandato ou aos 2 mandatos anteriores, que têm muito a ver com questões financeiras, mas não só. Desde logo, a Inspeção-Geral de Finanças notifica-me em novembro de que havia um conjunto de preceitos que estavam violados na lei e que a Câmara deveria ter recorrido em 2007 a um plano de saneamento, coisa que não fez. Depois o Tribunal de Contas notifica-me também, logo em novembro, de irregularidades na atribuição de subsídios a várias instituições, onde eram pagos funcionários de modo continuado e permanente, o que é ilegal.
Depois tenho notificações da Inspeção-Geral da Administração Local e outras mais recentes, como por exemplo da própria área do Ministério das Finanças, em que nos diz que é preciso reduzir 10% das transferências que vêm do Estado. A Câmara perde esse dinheiro porque violou os limites de endividamento em 2008, há 2 anos. Ou notificações que recebo do Tribunal de Contas por outras razões, da não homologação da conta de 2008 e outras circunstâncias igualmente complexas. Ou seja, chegou-se a um ponto que a Câmara entrou numa situação de descontrole total do ponto de vista financeiro. Conseguimos agora apurar isso. A Assembleia Municipal vai reunir amanhã à noite para apreciar as contas de 2009, que são ao mesmo tempo também uma tentativa de arrumação desde 2006 para cá. Neste momento a faturação vencida contabilizada está em 27 milhões de euros. E os empréstimos de médio e longo prazo estão em 40 milhões, só do município de Tucur. Depois há a somar a isto as dívidas e os passivos das empresas municipais, Teatro, Ambifaro e também das outras empresas em menor grau. O mercado também tem alguns problemas, embora sejam solucionáveis a prazo. E a Fagar, que não tem, digamos, uma situação muito preocupante a esse nível. Mas a situação do Teatro e da Ambifar são preocupantes. A Ambifar ainda tem conexão com outro problema do Farense, porque há 1 milhão de euros que anda no passivo da Câmara ou da Ambifar, que tem a ver com uma compra de umas ações. Estão, aliás, em tribunal agora. Estão agora em tribunal, por outras razões. Sim, por outras razões. Agora, esse próprio ato da compra, de facto, foi motivo de uma ação judicial, que, ao que parece, tem a vias de ter uma sentença. Como vejam, temos uma, enfim, gestão complicada, em termos de organização administrativa e em termos da estrutura e da responsabilidade financeira, ao ponto de ter detectado ao longo dos meses finais de 2009, e algumas coisas pontuais que ainda acontecem, quase 4 milhões de euros de despesa contraída, sem cabimento, e em alguns casos foi contraída verbalmente, e que as emissões dos documentos de despesa, faturas nomeadamente, e alguns documentos de formalização do procedimento só vieram a ser feitos a posteriori. Portanto, é uma situação complexa, e é complexa no momento em que não é fácil obter receitas exteriores, porque o movimento da economia naquilo que é gerar negócios, abertura de estabelecimentos, licenciamento de construções, está baixo. Está baixo naquilo que é a emissão direta de licenças pela Câmara e está abaixo também ao nível da receita fiscal, que advém em particular do IMT. O IMT, como sabem, é a antiga CISA. Quando duas pessoas não se encontram, não fazem um negócio, não vão ao notário fazer uma escritura, a Câmara não recebe. Porque, como se sabe, o notário só assina a escritura quando há um documento de pagamento de IMT das finanças. Significa que eu, quando compro uma casa, um terreno, vou às finanças buscar o documento de IMT. Paguei. Esse dinheiro é receita da Câmara. E neste momento estamos com 30% a 40% do volume que tínhamos há 10 anos atrás. Significa que a Câmara tem uma dívida brutal, tem uma quebra de receitas, pelo que resolver o problema não é fácil. Estamos a fazê-lo reduzindo custos em vários domínios para que se possam ter custos inferiores às receitas, porque neste momento a situação ainda é inversa. Para dar ideia da questão em termos concretos, no ano 2009, em média, em cada mês, o funcionamento da Câmara acarretava despesas superiores a 250 mil euros por mês às receitas correspondentes. Significa que, ao longo do ano, o passivo aumentava 3 milhões de euros, sem lançar obras, só na gestão corrente. A gestão corrente, que neste momento se faz na Câmara com muita dificuldade, e é bom que as pessoas tenham noção de que a Câmara está aberta por generosidade dos fornecedores. Do papel, do material informático, dos combustíveis, de, enfim, equipamentos vários que têm que se manter abertos, de eletricidade, de luz, de muitas coisas, de limpeza, de coisas que nós estamos a consumir, mas não estamos a pagar. Estamos a recuperar isso cada vez mais e chegará brevemente, ainda durante este ano, a um momento de equilíbrio em que as despesas e as receitas são iguais. E depois temos que caminhar para uma situação inversa, que é fazer com que a receita seja superior à despesa, para começar a recuperar o passado. Mas já estamos aqui a falar do tal plano de saneamento financeiro que pelos vistos, até foi identificado pelo Governo que era necessário fazer. Já começou esse plano ou ainda está a ser montado? Nós já identificamos cerca de uma centena de medidas que podem ser tomadas, ou seja, quer do lado da receita, quer do lado da despesa. Estamos a fazer muita contenção do lado da despesa. Dou-lhe exemplos de coisas que nós temos que fazer. Com pena minha, não conseguir renovar os contratos de algumas pessoas. Nós não temos condições para manter 1.100 pessoas pagas mensalmente pela Câmara. Temos que manter aquelas que são necessárias. Não posso manter todas, não tenho dinheiro para lhes pagar. Não há dinheiro para pagar a todos.
Em alguns meses não pagámos o vencimento no dia que era expectável